Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece, rogando ao Mestre Jesus que se faça presente entre nós, nos dando a assistência necessária e que nós, todos, encarnados e desencarnados, possamos sair daqui em condições melhores do que quando chegamos. Que a paz do Cristo seja uma constante em nossos corações, alcançando todos os lares aqui representados. Somos gratos por tudo que temos recebido, pela casa de Sebastião Marte que nos acolhe. Nós pedimos ao Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual desta casa que tem sempre estado ao nosso lado, ao patrono Sebastião Marte, à patronessa Maria de Madalena, sobretudo a Deus, que nos permitam iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar aqui a palavra ao nosso irmão Elvésio. Como sempre, a última terça-feira do mês ela vai ter escolhida por ele. Então, que seja bem, nos traga bastante informações. Boa noite a todos, muita paz, prazer enorme vir aqui, estarmos juntos. 1-0 para a tecnologia. Em 1957, veio uma senhora de Goiânia, veio uma outra senhora de Uberlândia. A de Goiânia, a dona Isaura Marques, e a de Uberlândia, a dona Canuza Delísola. Eu estou resumindo as coisas. E o Bandeirante era apenas algumas ruas com barracos de madeira. Não tinha nada de alvenaria, não. E resolveram que fundariam um centro. E o centro foi criado, funcionava num outro endereço, depois é que ele veio para cá. E mais uns dias depois, se juntou às duas o Jorge Cauí. Aí o centro veio para cá, já oficializado, ele foi oficializado no dia 20 de janeiro de 1958. Eu estou falando isso para que quem não sabia possa doravante dominar essas datas, mas sobretudo porque nós temos que refletir sobre isso. O primeiro centro espírita de Brasília, porque criado nesta data, são os porquês da vida. A primeira pergunta que nós vamos fazer para nós mesmos é a seguinte: temos, todos nós aqui, encarnados e desencarnados aqui presentes, temos noção, pelo menos noção, de que a Terra, o planeta Terra, é a nossa moradia? Eu, pessoalmente, eu sou uma alma imortal, mas eu venho de um outro planeta? São perguntas que cada um vai fazer para si. Eu vim de outro lugar ou eu sou originário da Terra? Essas coisas, às vezes nós passamos a vida inteira sem refletir sobre elas. O tema de hoje é o mito da caverna de Platão. Este é um livro que o Dr. Inácio escreveu. A Federação publicou este livro em 2022, mas esse livro foi escrito 10 anos atrás de 22, ou seja, lá em 2012. E a psicografia é do Carlos Bacelli. O mito da caverna. Aí nós acrescentamos a luz, ele é do Platão, o livro original é do Platão, e nós acrescentamos a luz da doutrina espírita. Então o que é que nós estamos induzindo aqui
aos queridos companheiros desse lado e do outro lado, que nós, primeiro, saibamos que temos uma moradia antes da nossa atual, que é o planeta Terra. E que nós não somos almas que fomos transferidos. Claro que eu estou generalizando e correndo os meus riscos. Nós somos almas que não fomos transferidas de nenhum outro planeta para cá. Nós somos originários do planeta Terra. Alguém pode estar perguntando aí, mas é possível que aqui na Terra estejam vivendo espíritos que tenham vindo de outros lugares? É possível sim, é possível sim. O que não é possível atualmente é encarnar na Terra. Nós dissemos isso agora recente. Encarnar, prestar atenção, não usei a palavra reencarnar. Encarnar aqui na Terra espíritos que estão encarnando. Eu não precisaria utilizar o que eu vou utilizar agora, pela primeira vez. Se eu estou usando a palavra encarnar, já é a primeira vez. Não tem mais espíritos de primeiro encarne, ou seja, reencarnando na Terra. É outra pergunta que nós estamos fazendo. Vocês vão ficar indignados com tantas perguntas. Pura e simplesmente, nós estamos buscando alguns detalhes, algumas informações, nos apropriando desses detalhes para conhecer a nossa moradia. Se nós residimos na Terra, nós temos que conhecê-la, além de nos conhecermos. Então, o que é que nós estamos percebendo? Não tem mais espírito primitivo vindo para cá. Os espíritos que estão vindo para a Terra, as grávidas que estão aí, que estão cedendo o útero para a chegada de almas queridas, não só aqui, mas no planeta inteiro, eles já são, no mínimo, espíritos que estão reencarnando, mesmo que seja pela segunda vez. Mas primitivo já não tem mais. Outro, por quê? Por que isso ocorre assim? Porque o Deus, que cuida do universo, que criou o universo há alguns bilhões de anos atrás, quando criou a Terra, Ele criou a Terra com regras já delineadas, definidas, como seria a vida nessa moradia, para os espíritos que estavam surgindo por aqui. Somos nós. E nós não somos bons cuidadores da moradia. Dificilmente nós paramos, estou generalizando e me colocando no meio, dificilmente a alma humana tem se dignado em dedicar alguns minutos da existência. Olha que eu não estou falando reencarnação não, estou falando da existência, da sua existência, para refletir sobre a Terra. Então, quando nós estamos lendo esse tema aqui, o mito da caverna, do Platão, e que o Dr. Inácio escreve, tem um livro dele, acabei de dizer isso, nós ficamos assim meio, às vezes, meio atrapalhados. E essa dificuldade é porque nós nunca pensamos sobre a nossa moradia, que é a Terra. Então, a primeira ideia da nossa conversa hoje é esta. A primeira assimilação. Não vamos abandonar nunca, jamais, esta ideia de que somos a Terra e a Terra, o planeta, é a nossa moradia. Agora, quando nós estamos utilizando a expressão moradia aqui, claro que nós estamos pensando em casas. Agora nós temos as nossas casas, nós temos os nossos endereços, temos os nossos CEPs, temos, mas e desencarnados? Como
continuaremos. Há alguns momentos nós estávamos conversando com uma pessoa e dizendo para essa pessoa, embora ela tenha conhecimento, ela seja espírita e já tenha estudado isso, olha, após o nosso desencarne, também generalizando, o desencarne de cada um, de uma maneira geral, o espírito que acabou de desencarnar, que ficou por aqui, o que ficou, o tempo que ficou, mas convocado para retornar ao plano espiritual, ele vai ficar ainda utilizando o mesmo nome por mais uns 80 a 100 anos, porque a reencarnação não termina com o desencarne. Ela só irá terminar quando fizermos, ou por opção, ou por necessidade, que a necessidade é a opção da necessidade, a opção de um outro reencarne, de voltar ao planeta. Aí sim, aí os nossos conhecimentos, aquilo que temos na plenitude da nossa mente, vai para uma reserva chamada inconsciência. Nós passamos um período nos preparando para isto. Outro dia nós tivemos a chance de dizer, quando ocorre um aborto, ou seja, que aquele espírito já está no ventre daquela mãe por alguns meses, alguns dias, é necessário que a espiritualidade o socorra com urgência, porque ele já passou por este período de esquecimento de si, ele não sabe quem é mais, porque ele jogou tudo que tinha na sua consciência para a inconsciência, está se preparando para um processo de gravação numa consciência que irá começar. Essa consciência aí, a gente poderia utilizar outros vocábulos aí. Hoje vamos utilizar a palavra razão. Então ele passa a agir do zero. Ou seja, aquele espírito, quando ele renasce, quando ele reencarna, ele está começando do zero. A sua bagagem está arquivada e ele vai começar a acessar a inconsciência em alguns momentos durante a sua jornada, a sua reencarnação. Mas a nossa conversa não é sobre isso não, isso é só para conhecer. O planeta que nós estamos dizendo que temos que... é uma necessidade, pessoal. Eu não posso ser um residente habitual, eu ia utilizar uma palavra aqui, contínuo, do planeta Terra, se eu não o conheço. Se nem sei do seu começo, nem sei da sua trajetória, nem tem respostas para algumas das perguntas que nós estamos nos fazendo. Por que tudo isso acontece? Por que o Platão escreveu o mito da caverna? O que o moveu a ele, o Sócrates e o Aristóteles? Eles fizeram parte de um momento especialíssimo da sociedade terrena. Por que eles se reuniram para desenvolverem as suas tarefas? Por quê? Nós temos que fazer essa pergunta para conhecer o planeta. Qual a razão do Platão ter reencarnado? Do Sócrates? Do Aristóteles? Qual a razão? Agora mesmo eu comecei a falar e entrei para essa área porque é o tema. Mas qual a razão? Qual o motivo? Eu vou tirar a palavra razão de lado porque eu quero utilizá-la hoje no outro sentido. Qual o motivo que o Allan Kardec, há 160 anos, ele e sua esposa, num trabalho maravilhoso, se empenharam com sacrifícios pessoais para criar uma doutrina, que é a doutrina espírita. Nós estamos fazendo o nosso estudo à luz do espiritismo. Essas coisas, elas estão no planeta, elas fazem parte da vida do planeta, mas nós nem sabemos por quê. É porque o planeta é dinâmico e o seu dinamismo exige essas alterações, estes processos que nós, todos nós, estamos inseridos. Às vezes somos meio apáticos, mas a dinâmica da evolução, ela está conosco.
Então, poderíamos, voltando ao tema, o Platão, quando escreve o mito da caverna, ele está buscando nos seus conhecimentos pretéritos, porque não foi a encarnação primeira, ele já estava reencarnando, já por muitas vezes ele já tinha reencarnado. Se nós buscarmos este início bíblico, nós vamos lá para o Velho Testamento e vamos ver lá o Abraão, no comecinho da Bíblia, a história do Abraão. Mas o Abraão começou, foi ele que começou a trazer reencarnados, foi a família dele? Não, é que ali é uma opção de quem fez a Bíblia. Ele teve a opção de estudar e parou no Abraão, lá nos Hebreus. Depois do Abraão nós temos o Jacó, e temos uma história bíblica. Mas essas pessoas todas, estes nomes, principalmente esses que eu estou citando, bíblicos, o Moisés, são almas. É possível que algumas delas até tenha vindo de outro planeta, mas na grande maioria almas terrenas que evoluíram nesse dinamismo que estamos acabando de citar, ou seja, avançaram e se comprometeram depois desses períodos. Agora mesmo nós mencionamos que depois do desencarne a gente fica uns 100 anos aí desencarnado, mas depois nós voltamos para cá. Espíritos que evoluíram, que se beneficiaram tanto no planeta, que eles se comprometem com eles mesmos e se comprometem com as gerências do planeta em retornarem periodicamente para auxiliar quem está evoluindo, quem ainda não alcançou o patamar deles. Então, quando Platão vem lá e escreve o mito da caverna, ele está apenas trazendo para que a sociedade terrena tenha acesso a alguns conhecimentos que vão auxiliar, que vão ajudar essa sociedade no processo evolutivo. Assim ocorre com Allan Kardec, com sua esposa, com o grupo de espíritos. Assim ocorre com o professor Eurípides, assim ocorre com o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, assim ocorre com o Francisco Cândido Xavier, assim ocorre com o Bittencourt Sampaio. São espíritos que já vieram aqui por algumas vezes, andaram, evoluíram, ampliaram o campo do conhecimento e não se conformam em terem este domínio do conhecimento fechado dentro de si. Eles sentem prazer em poder dividir este campo do conhecimento com os outros, que ainda estão andando como nós. Então hoje, quando nós estamos vendo aqui o mito da caverna, nós estamos pensando, à luz do Espiritismo, nós estamos pensando assim, e o doutor Inácio faz isso no seu livro, que nós dissemos, que foi psicografado lá em 2012 e foi editado em 2022. O livro dele é O Mito da Caverna de Platão. Hoje nós estamos acrescentando ao tema à luz do Espiritismo. O doutor Inácio traz esse livro para que os espíritas quebrem um pouquinho o padrão daquilo que se estuda no centro espírita e olhe algumas notícias que estão vinculadas ao processo evolutivo, ao planeta Terra, mas não diretamente a Kardec. É um processo de aprendizagem do conhecimento que foge. Desculpem aí, pessoal. Nós, seres humanos, às vezes não compreendemos muito bem essas coisas, não. Mas foge a Kardec? Não. O Kardec, ele veio para cuidar de um segmento de conhecimento. Preste atenção, nós não estamos falando sobre fé nem sobre religião.
As religiões, elas têm como objetivo exercitar o seu poder utilizando a fé das pessoas, dos seres humanos. Não existe religião sem gente. Então, os mais variados segmentos, eles vêm e utilizam o poder, nada mais, nada menos do que isso, para com aqueles que são adeptos e vinculados. Mas voltando ao nosso tema, o que nós estamos chamando de mito? O mito da caverna. Eu escrevi aqui para não correr risco de errar, não. Mito é um fato sob forma de alegoria, deixando entrever um outro fato, natural ou não, ou uma realidade. Então, o Platão, quando ele utiliza o mito da caverna, eu estou falando porque muitos espíritas aqui já leram o livro do Platão e têm ideias formadas. E as ideias, às vezes, são coerentes, as ideias estão dentro do padrão. Aquilo que nós estamos falando aqui não significa que seja a verdade absoluta, não. Isso aqui não existe uma verdade absoluta. Existem conhecimentos que estão vinculados. Então, repetindo aqui, o mito é um fato sob forma de alegoria, deixando entrever um outro fato natural ou, às vezes, uma realidade. Os espíritas, de uma maneira geral, quando estudam esta obra, o mito da caverna, eles têm uma ideia. Assim, o Platão, embora ele não fosse religioso, nem vinculado, ele era filósofo. Ele está falando sobre isso, mas ele está mencionando, ele está ligando, ele está chamando a vida espiritual, o plano espiritual, como caverna. É uma alegoria que ele está fazendo. É possível que seja. É possível que seja. Mas o mito, e no caso do Platão aqui, mais próximo, ele está dizendo assim, que existe uma caverna, é na literatura dele lá, existe uma caverna enorme, esta caverna é repleta de prisioneiros humanos, de seres humanos que estão prisioneiros. Os seres humanos que estão prisioneiros nessa caverna não conseguem olhar para mais nada, a não ser para o fundo da caverna, que é escuro. E quando eles olham para este escuro, eles percebem que tem vultos se movendo. Vultos são de seres humanos também se movendo, mas ninguém tem explicação por isso. Então o Platão, ele está dizendo que ele está pegando a caverna e os seres humanos. Nós poderíamos ampliando um pouquinho, dizendo assim, será que na verdade o Platão não estava dizendo para a sociedade da sua época e a posteriori que esta caverna é o planeta Terra? Por isso que nós insistimos logo no início, eu não posso ter uma moradia, eu não posso residir num local que eu não conheço, que eu não tenha domínio mínimo sobre o que ele me oferece. O ser humano que reside no planeta Terra, e nós acabamos de dizer que ele não está vindo pela primeira vez, já tem algumas experiências aqui, ele não pode residir nesta moradia sem que não saiba, no mínimo, das regras mais importantes que esta moradia, que este planeta, que as pessoas que são os outros seres humanos se submetem, porque a Terra é uma obra de Deus. Quando Deus cria o universo e a posteriori, há muitos milênios, cria o planeta Terra, ele está apenas dizendo assim, almas terrenas vão ter casa para morar, mas vão ter, ou vou botar no singular, cada um vai ter que cuidar de si, porque todos os recursos, todos os
os conhecimentos necessários, eles serão fornecidos para essa continuidade. Então, o mito da caverna, como alguns espíritas, vou repetir aqui, acham que a caverna, quando se refere aos seres humanos que estão ali prisioneiros e que olham e enxergam outros vultos, o Platão está se referindo à vida espiritual. É possível que seja, mas nós, no momento atual, estamos dizendo que essa caverna é o planeta Terra. E nós somos os prisioneiros que estamos neste planeta e que às vezes esbarramos em nós mesmos vou ser meio duro aqui, por falta de interesse pessoal. Eu tenho o conforto de uma sociedade estruturada, estamos falando do momento atual, eu tenho o conforto de uma sociedade estruturada, estou usufruindo deste conforto, então eu não tenho que me incomodar, que me preocupar com muita coisa, não. Isso aí por si só já está bastando, está me permitindo a continuidade da vida desta forma. Quando nós ocupamos uma moradia sem que nós não conheçamos, claro que nós vamos correr os riscos de não conhecer, de estar tropeçando, de estar enxergando aquilo que não é para enxergar, que são os obstáculos naturais de uma existência. A razão, agora mesmo nós estávamos utilizando essa palavra, eu resolvi mudar e eu trouxe a palavra razão aqui, num outro sentido, e que o Platão, o Dr. Inácio também utiliza e o Platão também utiliza. Lá naquela caverna, onde estão aprisionados muitos seres humanos, eles estão conseguindo enxergar no escuro e no fundo da caverna seres que eles imaginam que sejam também semelhantes, mas que eles não conseguem identificar e eles chamam de vultos, porque os vultos estão se movimentando. Então eu escrevi aqui para não correr risco também. Razão é uma faculdade da alma humana e cuja faculdade permite o conhecimento de cada um de nós eu utilizei a palavra alma, mas vou mudar agora, pelo espírito. Não é um conhecimento superficial, é o conhecimento com o espírito. Quando eu digo com o espírito, não é com o meu intelecto, com os neurônios tão somente, mas é algo que eu estou fazendo o conhecimento, travando o conhecimento, apropriando do conhecimento com as fibras da alma, que são os sentimentos aprofundados. Então a razão que nós queremos utilizar aqui hoje, o Dr. Inácio é muito duro quando ele escreve no seu livro, que a alma humana, ela não se preocupa muito em conhecer o planeta utilizando a razão, não. Ela opta por conhecer a moradia sem muitos cuidados, sem que a sua alma vivencie isto. Pode ter muitos motivos para que isso ocorra. Pode ser medo, às vezes nós temos medo mesmo, receio da realidade. Mas só para que nós continuemos a nossa conversa. Razão é uma faculdade da alma humana de conhecer pelo Espírito. E conhecendo pelo Espírito, nós todos conseguimos fazer distinções das ideias, distinções das coisas e vamos esbarrar num negócio que nos interessa muito, que se chama bom senso. Existem sinônimos para isso aí. Agora, o que nós não queremos que
retornemos às nossas casas hoje, não desejamos, não queremos, não desejamos, é que cada um retorne à sua casa imaginando no mito da caverna, apenas de uma caverna pequena, que alguns seres humanos estão ali colocados, e que estes seres humanos reencarnados estejam olhando para aquela caverna e enxergando vultos. Isso é muito pouco, como realidade. Nós precisamos, neste instante, olhando para nós, olhando para trás, olhando há 160 anos, assim, o Kardec, quando, com a sua esposa, com aquela equipe de espíritos, eles se propuseram a estruturar a doutrina espírita. Eles se propuseram para que a sociedade terrena, após a existência, a passagem do Kardec, pudesse ir lá na literatura que ele produziu, e não foi muita coisa, e principalmente para a época, e que essa sociedade terrena se alimentasse no desejo, preste atenção que eu não usei a palavra necessidade, se alimentasse no desejo de conhecer a sua moradia, se apropriasse deste conhecimento. Foi isso, exatamente desta forma, de forma singela mesmo, que os espíritos trabalharam, Kardec, a sua esposa, aquela equipe toda, porque não tinha nada, existiam algumas literaturas outras, em outros campos, mas especificamente direcionados, o Kardec colocou para a sociedade conhecimentos até então desconhecidos, dizendo assim: ei pessoal, não estamos sozinhos não, nós temos aí dimensões várias, nós temos dimensões com a presença de almas semelhantes a cada um de nós, e diferentes, que nós não somos cópia um do outro, nós somos espíritos reencarnados com bagagens diferenciadas e cuja bagagem, ou seja, este conhecimento que nós nos apropriamos deles no decorrer das nossas experiências, nos fazem diferentes. Por isso que lá na caverna do Platão, tem aqueles que estão lá aprisionados. Essa prisão, essa palavra prisão aí, ela pode ampliar. A gente está dizendo de prisão como se alguém tivesse trancafiado aqueles seres humanos lá. Não. É um autoaprisionamento. As pessoas estão presas nelas mesmas. Elas não estão querendo saber de nada, não. Elas estão apenas querendo que a vida passe, que o tempo passe e que elas sobrevivam. É possível que o Platão tenha naquele momento refletido assim, eu tenho, ele não utilizou a expressão porque ela não era usada na época, eu tenho algumas dimensões nesse planeta Terra, essas dimensões são todas habitadas, porque quando eu falo são todas habitadas, nós que estamos aqui reencarnados, e aqueles desencarnados que estão nos ouvindo, ficam imaginando, quando a alma desencarna, o que acontece com ela? Nós espíritos temos muitas respostas na ponta da língua. Vamos dizer, olha, algumas delas vão ser atraídas para o que nós denominamos de um umbral. Mas o planeta em si, no seu estágio evolutivo de planeta que ainda não alcançou esse degrau da regeneração, mas ainda está naqueles últimos momentos de prova e expiação, ele não é um planeta que neste plano espiritual
seja o umbral, onde as dificuldades estão presentes? Claro que sim. O planeta é revestido quando nós... Todo mundo já leu o nosso lar e já sabe que lá está dizendo que o nosso lar está localizado no umbral, que é no planeta Terra, mas é uma região desenvolvida. É esse ponto que eu quero chegar na nossa reflexão. É que nós temos as variáveis das dimensões, nos colocando seres humanos, que temos os pulmões físicos e espirituais para respirar, que temos a cabeça física e espiritual com os neurônios para raciocinar, mas para, neste raciocínio, estarmos presentes com a razão, não apenas nos apropriando daquilo que estamos ouvindo dos outros, e às vezes fazendo uma construção equivocada, fazendo ideias. Agora mesmo dissemos isso. A razão vai permitir que as nossas ideias sejam diferenciadas. A razão vai nos permitir que carreguemos conosco uma das emoções, um dos sentimentos, um dos recursos, coloque aí como recursos, maravilhosos, chamado de bom senso. Ou seja, eu paro e vou raciocinar. Este raciocínio, vou raciocinar, muitos ficam imaginando, não, então eu estou utilizando somente a minha cabeça e os meus neurônios. Não, é a alma. Conhecimento com a razão é o conhecimento do espírito. É o conhecimento que vai nos acompanhar ad eterno. Mas continuando a nossa fala, a doutrina espírita, e nós estamos estudando o Platão e o mito da caverna aqui, é a luz do espiritismo. A doutrina espírita, ela tem lá um tripé interessante. Ela diz assim: quando eu estudo a doutrina espírita, eu tenho inicialmente que entender que naquele momento que eu estou estudando o espiritismo, estudando as revelações do Kardec, estudando as revelações da literatura do Francisco Cândido Xavier, eu estou estou vinculado, não é me vinculando não, estou vinculado a uma ciência, chamada ciência espírita. Mas no mesmo momento que é uma ciência, aquilo que eu estou estudando é uma filosofia. Isso é linguagem terrena, ciência e filosofia. Eu nem utilizaria, que normalmente nós estudamos em cima de um tripé, acrescentando aí a religião. E eu nem estudaria a religião aí com o espiritismo, não. Eu deixaria de lado, pelo menos momentaneamente. Então, no momento que eu estou pegando o Platão com o mito da caverna e me dedicando não é a analisar a palavra mito para entender o que é que o Platão está dizendo, o que ele quer dizer, e ele está, agora mesmo nós falamos de evolução e paramos por aí, mas na época do Platão era diferente. Ele tinha uma sociedade limitada, uma sociedade que o raciocínio, que a razão não era tão avançada, tão evoluída, porque de lá para cá, alguns anos se passaram. E de lá para cá, o mundo se alterou várias vezes. Então, essa dinâmica, ela tem que estar presente na nossa razão, na nossa alma, para que nós consigamos compreender isso. Porque amanhã eu deixo esse corpo físico aqui e vou para o plano espiritual. Em que condições? De espírito. Mas qual é a dimensão que estará sintonizada com a minha carga emocional, espiritual, psíquica, se eu não conheço a moradia que moro, moradia que ocupo, se eu não tenho noção nem limitada destas coisas, onde eu vou parar? Ou seja,
eu estarei desencarnado, um espírito lúcido, revestido de um corpo, o perispírito, mas sem saber das coisas. Eu não conheço a minha moradia, que é o planeta. E quando eu falo planeta, estou falando das várias dimensões. Então, em que dimensão eu vou me situar? Terei casa. Estou falando de moradia. Eu terei uma casa para me acolher. Eu terei mãos dos meus antepassados, que já retornaram ao plano espiritual, me antecedendo. Eu terei essas mãos estendidas para, não vou nem exagerar aqui com o apoio não, mas para apenas me comunicar de alguns esclarecimentos que eu ainda não consegui me apropriar? Ou serei apenas aqui está sendo repetido, né? Uma alma jogada, abandonada, que o vento carrega para onde quer, revestida de angústia. Mas no plano espiritual tem angústia? Se no plano espiritual tem angústia, se no plano espiritual os espíritos ficam angustiados, no plano espiritual existe depressão, porque a depressão é uma manifestação, depressão é uma enfermidade, todos nós sabemos disso aí. A depressão é uma enfermidade, e eu sou corajoso, estou discutindo isso junto de um médico aqui, sem nem olhar para ele. A depressão é uma manifestação da alma num momento de intensa carência. Mas ocorre depressão com o encarnado também. Então nós temos, estou encerrando porque o prazo já venceu lá, nós temos que ter uma preocupação enorme com este conhecimento da moradia que nós ocupamos. Na última terça do mês de julho, nós pretendemos falar, e depois eu vou falar com o Frederico para ele anotar, nós pretendemos falar como uma das moradias, falar sobre uma das moradias, aí sim, nos vinculando ao mundo espiritual e trazendo para este continuar do conhecimento da moradia, esta possibilidade. Eu vou continuar existindo. Deus me concede a eternidade, a imortalidade, a condição de continuar a existência e continuar na apropriação dos conhecimentos, mas eu tenho que saber disso. Eu não posso desconhecer que carrego essas competências, porque se eu desconheço, eu nem saberei utilizar essas competências todas, como estamos acabando de mencionar aqui, que a razão é uma delas. Muito obrigado pela paciência, que Jesus continue iluminando a nossa trajetória. Obrigado. Nós agradecemos ao Mestre Jesus a oportunidade de recebermos esses esclarecimentos, esperando que nós possamos realmente, com aquilo que nos comprometemos com o mundo espiritual, nós evoluirmos, podemos crescer. Somos agradecidos por termos a companhia dessa equipe espiritual da Casa Sebastião Marte, rogando ao Mestre Jesus que a sua presença se faça sempre entre nós, através dos nossos prepostos, nos dando o amparo necessário para que nós não venhamos a esmorecer, que possamos dar continuidade àquilo que nos comprometemos. É agradecido imensamente, pedindo à equipe espiritual que possa colocar nessas águas os medicamentos necessários a cada um de nós, pedindo que o Mestre Jesus nos envie a sua paz, que todos nós levemos essa paz recebida aos nossos lares, aos nossos familiares. É agradecido e rogamos a Ti, Jesus,
toda a equipe espiritual, ao patrono desta casa, Sebastião Marte, a patronessa Maria de Madalena, e sobretudo rogamos a Deus que, pela vontade dele, que aqui nos encontramos, que nos permitam encerrarmos essa primeira parte de nossas atividades. Que assim seja, graças a Deus.